Olá, de volta com a nossa programação ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. O nosso assunto agora é o mercado da soja. A gente vai entender quais serão os direcionamentos para os preços no mercado internacional, mas principalmente como isso influencia no nosso mercado, como ficam os prêmios, como fica a demanda e como que o mercado reage a uma situação real de oferta e consumo no mundo, porque a gente sabe que essa é uma relação bastante intensa, bastante profunda e muitas vezes ela não é colocada na sua totalidade nas análises que são feitas diariamente para o mercado. Para a gente entender um pouco mais, para a gente ir um pouco mais a fundo, a gente convidou o Leone Severo, que é diretor do Simconsult, para a gente conversar um pouco mais sobre isso nessa quarta-feira. Leones, é um prazer ter o senhor conosco novamente. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Leones, vamos começar falando dos preços internacionais. Parece que aí nas últimas semanas o mercado engrenou num movimento de alta, mesmo que ainda tímido. Vem registrando seus melhores preços nas últimas 5 ou 6 semanas e isso acaba trazendo um pouco mais de realidade para o mercado nesse momento, não? Sim, realmente o mercado tomou uma nova direção porque os preços em dólar são bastante baixos, bastante deprimidos, de 10, 11 anos atrás. Nesse período, naturalmente, que houve inflação, não é? Então, pelo menos se atribuiu um valor superior ao mercado, ao preço que foi praticado. Depois temos a compensação do preço, principalmente no Brasil, pelo prêmio, não é, que está 265, 270, e o prêmio ele é parte integrante do preço em bushel, né, porque ele é expresso em bushel. Então, desde 1974, o prêmio é um componente importante da formação do preço da soja. E, Leones, esse prêmio ele tem refletido uma realidade muito clara de uma necessidade do maior comprador mundial de soja, que é a China, da soja brasileira, uma vez que a guerra comercial com os Estados Unidos continua. E como é que o senhor vê essa possibilidade de acordo? Ainda há essa possibilidade? O preço da soja, nós praticamos esse ano, a safra brasileira foi vendida na equivalência de dólares por bushel entre 10,50 e 12, passou um pouco de 12, não é? Então, esse é um intervalo, né, que se atribui a uma condição, né, da lei maior da economia, que é a classificação por intervalos de acordo com esse escrutínio de oferta e demanda. Nessa relação de oferta crescente e demanda crescente, o intervalo do padrão é 10,50 a 12,50. Gravitou ali ao redor de 11,50 por muito tempo e foi muito negociada a nossa soja nesse valor. Então, preço é uma condição, o preço é feito, não é causa, né? Causa é a estrutura do mercado, como se comporta, e a partir dali, né, na relação, ele se estabelece no encontro e na conveniência do ofertante e do demandante. Como o ofertante não aceita, que é o brasileiro, não aceita vender a soja abaixo de 10,50, naturalmente que o demandante está pagando o preço porque precisa do produto. Isso é uma situação do produto, né, da cadeia do produto. Nada a ver Chicago é uma outra situação, é derivativo. A partir do produto pode-se estabelecer uma porção de operações, mas todas elas a partir do produto, né, que o produto é soberano porque ele é que desencadeia toda a cadeia de suprimento e também os derivativos que o próprio nome exprime, que é derivado. Então, nossa literatura é muito dependente do mercado de Chicago, mas existe muito mais além do que isso. Os chineses, todos falam que o chinês está reduzindo a sua importação, que vai reduzir, mas essa noite mesmo o chinês já comprou soja em janeiro no Brasil, dezembro e janeiro. E tem uma busca quase que incessante por essa soja de janeiro, que é a primeira soja que ele já sabe que o Paraná está antecipando o plantio. Então, essa busca vai ser perene, a China vai buscar a soja brasileira de qualquer maneira, como está fazendo na safra velha. Não acredito que chegue a um acordo com os Estados Unidos, porque eles foram muito agredidos, o chinês não permite isso. Aliás, nenhum país deveria permitir ser agredido, né, com verbetes como o Trump manifestou. E o chinês é como qualquer pessoa, né? Se você errar comigo a primeira vez, a culpa é sua, mas se eu permitir que você erre a segunda, a terceira e a quarta, a culpa será minha. O chinês tem isso como uma verdade maior.
Então, se os Estados Unidos já agrediu a China e agora, há 2 dias atrás, houve uma invasão do mar do Sul da China por um navio de guerra americano, um desafio muito forte, o Trump quer sacudir a China através de ameaças, como vender armas para o Taiwan. Ele está usando todos os recursos, inclusive houve essa incursão de um navio de guerra japonês no sul da China, que só dificultou ainda mais as relações entre esses dois países. Até agora, os Estados Unidos diz que vai conversar com o chinês, mas não sei não se o chinês quer conversar com os Estados Unidos. O Brasil tem competência para atender a demanda chinesa, o Brasil tem uma coisa superior até que os Estados Unidos, que é a expedição da soja. O Brasil pode expedir toda a necessidade da China de um mês, desde que tenha soja, e os Estados Unidos não conseguem essa condição. Então, nós temos um privilégio que a China vai investir no nosso mercado, mesmo que haja um acordo nessas relações, eu tenho certeza que o Brasil terá sempre a preferência. Leones, é claro que essas são notícias positivas, mas preocupa o senhor a gente estar com o nosso mercado tão direcionado ou a maior parte do nosso mercado direcionada a um comprador só? Não é uma coisa muito salutar. Seria importante que a gente tivesse muitos players e a concorrência é saudável. Mas nós temos esse cliente que tem a demanda instalada e ele precisa comprar, né? E a demanda está solicitando oferta, e aí quando a demanda vem solicitar oferta, ela põe preço. Não é a oferta. A oferta não se compõe, não precifica nada. Se você não fizer o escrutínio da relação de oferta e demanda, não existe o preço, não existe nem a projeção do preço. Aqui a gente fala muito da oferta, mas atribuir valor somente à oferta não é verdadeiro. Eu não tenho nenhum receio que a gente vai ter preços baixos, não, porque nós temos uma demanda forte pela soja, a única proteína produzida em escala no mundo. Nós temos um cliente que consome 100 milhões de toneladas, então não tem nenhum reparo a fazer. O reparo que existe é mal versado, falta de interpretação, mas a condição que nós temos é extremamente relevante e vamos dizer assim, nós somos premiados por essa condição. Então, não temos nenhuma possibilidade, a soja nunca dá prejuízo, se bem administrada, né? Claro que tem produtores que vendem mais barato, porque da conveniência deles, outros vendem mais caro, porque querem mais resultado, mas eu sempre digo, né? O resultado, uma empresa que tem metas, o produtor que tem metas, ele tem que alcançar o seu resultado. E se alcançou, ele pode, inclusive, estender esse resultado no período. Veja bem, uma empresa que produza qualquer coisa, se atingiu a meta em 6 meses, ela não vai parar nos próximos 6 meses. Ela vai continuar produzindo e buscando mais resultado. Claro. Então, é uma situação muito... né, é uma situação que o produtor brasileiro tem muita dificuldade de entender que a soja, muito do preço da soja depende da conveniência dele, né? Então, eles têm muito medo, é um desconhecido. Normalmente a pessoa tem medo do desconhecido. E o produtor, ele tem sua função, que ele é uma função extrema, exige muito conhecimento. Ele tem esse percurso de conhecimento, é muito competente, só que ele desconhece, naturalmente, depois da porteira, que isso é um mercado diferenciado, mas extremamente pujante e envolvendo muitas partes dessa cadeia de suprimento. Sem dúvida. O senhor fala num intervalo de preços de 10,50 a 12,50 ou variavelmente podendo chegar a 10,50 a 11,50. Isso se a gente contabilizar Chicago mais prêmios, certo, Leones? Sim, sempre. Dessa forma, o prêmio é parte integrante do preço. Claro. Você nunca vai calcular o preço base Chicago, zero. Só em Chicago, lá na região de Chicago, onde está a bolsa, que é zero o prêmio. Sim. E nesse momento a gente tem prêmios aí, como o senhor colocou, na casa de 265 a 270 pontos acima de Chicago. Para a safra nova, esses prêmios ainda estão um pouco mais baixos do que esses valores. O senhor acredita que esses prêmios para a safra nova vão chegar a patamares próximos a esses que a gente tem visto hoje? Claro, vai depender dessa combinação. Se Chicago for para 9,50, vamos ter 100, 150 claro. De prêmio, mas
nessa relação de se Chicago vier 8, vamos ter prêmio até melhor, e isso vai ser uma condição também que o produtor da necessidade da conveniência do produtor. Mas não tem nenhum agora, por exemplo, o prêmio da safra nova, fevereiro já está 150, março 110, aí abril, maio está 70, 80. A questão toda é que a necessidade ela é imediata, né? A China não vai antecipar a compra do ano que vem sem ter resolvido esse primeiro problema, que é o suprimento atual. O chinês faz uma coisa de cada vez. Então, quando chegar naquele momento que ele vai precisar da soja, ele vai naturalmente atribuir um valor que pode ser muito maior que esse, sem dúvida. Tá. Leones, ainda sobre a questão da oferta, né, um pouco mais ajustada, se a gente tem a China comprando menos nos Estados Unidos, na outra ponta a gente viu as indústrias americanas conseguindo condições de esmagamento muito mais favoráveis e aumentando o seu esmagamento, tal qual aconteceu na Europa. Isso é outro fator que vai motivar esse suporte para os preços internacionais? Sim, até tem repercutido isso, porque a indústria estava até há poucos dias com $1,50 por bushel de resultado, agora é pouco mais que $1. Por quê? Porque o produtor lá resiste em vender, também tem o problema do clima, mas naturalmente que quando chegar a oferta, né, que agora estão colhendo, e o produtor não aceita vender a $8 por bushel, coisa parecida, então o mercado começa a buscar um nível de competência, né, que é exatamente esse encontro entre a conveniência do vendedor e a capacidade de compra, a necessidade do comprador. Né? E a necessidade do comprador se vê maior no momento que a gente tem um gap deixado pela Argentina depois da quebra do ano passado, né, Leones? A Argentina, naturalmente que Chicago nem prestou atenção nas coisas que aconteceram na Argentina e não está computando absolutamente nada disso. Chicago hoje depois que acabou o pregão de Viva Voz, em 2014, que era o elo de ligação entre o mercado físico e o mercado de Chicago passou a ser um mercado especulativo, um money game, né? Então, a gente exercita as operações de pricing através de Chicago, mas é só isso. E nós temos que entender também que os chineses hoje não estão operando Chicago como operavam. Né? Não estão antecipando pricing, não estão participando. Né? Um país que comprava 64% da safra da exportação mundial de soja hoje está fora do mercado, né? Naturalmente que faz diferença. Leones, e no meio dessa nova dinâmica para o mercado, para o comércio global de soja, começa a se especular a necessidade de importação de soja pelo Brasil. Como é que o senhor entende essa notícia e, de fato, vamos precisar importar soja ou não, na sua opinião? Precisar até precisava, mas o Brasil não tem resultado se fizer essa operação. Né? Nós temos que trazer a soja em navios de 35 mil toneladas para descarregar, para internar, para levar para o interior, onde estão as indústrias brasileiras, que estão, uma grande 99% estão localizadas no interior, então não tem essa possibilidade. Isso é uma falácia, porque o mundo gira em cima de resultado. Se não tem resultado, hoje, pela própria soja brasileira, não tem resultado. Quer dizer, por que a indústria não tem resultado? Porque o chinês está pagando um prêmio maior pela soja. Né? Então, o preço do grão, na verdade, ele é o somatório. Ele é decomposto em farelo e óleo, somatório do preço dos produtos nas suas respectivas participações, forma o preço do grão. Ainda tem que agregar ainda o custo da industrialização. Esse cálculo todo, esse somatório, não é capaz de se igualar ao prêmio que a China paga pela soja. Então, você tem um negócio que está realmente prejudicado. Isso é ruim, porque nós precisávamos do mercado completamente inteiro, participando com a indústria, participando com a exportação. Outro dia um produtor me perguntou por que nós não fazemos uma indústria. Aí eu expliquei para ele, você aceita então vender a sua soja a R$10 mais barato do que você vende atualmente para possibilitar uma indústria a processar a sua soja? Não, de jeito nenhum. Então não adianta. Ninguém vai abrir mão da sua receita
em favor de alguma coisa. O mercado se autorregula. Durante a safra, naturalmente, a indústria pode, né, tomar do produtor a soja sem participar do mercado de lotes, que pode ser bem conveniente, pelos financiamentos, inclusive. Vai acontecer, mas é um prejuízo, sim, para a nossa indústria ter essa ruptura de cálculo, né? Inclusive, a gente tem essa disputa já acontecendo, né, Leones, entre exportação e necessidade interna, para a gente poder, né, a indústria garantir a sua matéria-prima e atender aos seus compromissos. Como é que o senhor vê a continuidade desse cenário aí até que chegue a nova safra? Até que chegue a nova safra vai ser muito difícil para a indústria, porque algumas têm soja, vão esmagar, tudo bem, mas dentro, assim, do padrão de desempenho que eles vinham tendo, tiveram até bom até determinado ponto desse ano, vai ser muito difícil, porque nós vamos exportar 80 milhões de toneladas. Então vai sobrar 38, 39 para a indústria, não é mais 45, nem 46, nem 41, nem nada. É 38, 39 se alcançar. Então vai dar para atender o mercado interno, o mercado externo está com dificuldade do replacement, de colocar farelo, porque os grandes importadores de farelo estão mais importando grão americano, e essas primeiras sojas vai começar muito disputada, porque os chineses já estão comprando soja dezembro e janeiro no Brasil, os dezembro já compraram bastante, sim, e agora janeiro, ontem teve oferta de 5 barcos brasileiros para a China, 5 navios. Quer dizer, a oferta brasileira não é tão fraca assim, né? Pois é, ela é grande, mas ela é extremamente demandada agora, e é extremamente disputada, né, Leones? Essa disputa que traz de fora o preço, né? O preço é o retrato dessa situação. Como eu falei, né? Quando existe o encontro do ofertante, o produtor, o comprador, né, o demandante, o preço é apenas um retrato daquela situação que aconteceu, aquele acordo. Então, quando você diz assim, não, nós vamos, se o Brasil, se a América do Sul produzir 200 milhões de toneladas, nós temos mercado a $7. Mas aí fica faltando a outra parte, né? Tá, mas e quanto o mundo vai consumir? O próprio USDA já falou que a produção desse ano é 369 milhões de toneladas e que o consumo é 353. Então não sobra nem o estoque que eles estão dizendo que sobra para eles, porque aí sobraria 16 milhões de toneladas do estoque mundial. Então, estudo macro dessas situações todas é que não se verifica, porque a soja, até prova em contrário, tudo que é produzido é consumido. E nós não temos soja em lugar nenhum do mundo. Só temos nos Estados Unidos, supostamente, porque estão colhendo a safra. Leones, estoque, mas... Leones, o que significa para o cenário geral de oferta e demanda esse estoque de 16 milhões de toneladas, se a gente considerar os números do USDA? Não significa quase nada, porque se você tem um consumo de 353, você tem equivalente a 5% do consumo mundial. 5% do consumo mundial, 16 milhões de toneladas, deve dar para 17, 18 dias de consumo. Isso não é nada. Isso não implica que nós vamos ter um grande estoque, que os Estados Unidos podem ter um grande estoque e pode pressionar Chicago, mas não vai pressionar a nossa soja, com certeza. Porque esse estoque mundial que todo mundo faz de 95, 108, isso não existe. Nós sabemos que não existe. Nós estamos entrando num ano completamente sem estoque. Tem esse estoque americano. Como existe essa relação muito forte, essa competição muito forte de consumo, né, com a capacidade de produzir, a gente tem verificado através dos tempos que tudo que se produz em soja se consome. Então não tem nem isso, naturalmente, que dá para regular muito bem o preço, né? Porque se é esse encontro tão apertado entre os consumidores e os vendedores, isso pode significar preço sim, desde que a oferta não avance sobre o consumo. O consumo, quando avança sobre a oferta, ele ganha preço. E, Leones, como é que o senhor atualiza para a gente o cenário de demanda na China? A gente sabe que a população tem mudado seus hábitos alimentares, essa é uma situação histórica da China, a economia caminha, né, com uma dinâmica também diferente. Como é que a gente pode atualizar o cenário de consumo de soja e de derivados na China nesse momento? Bom, o chinês, eu até já falei na outra entrevista, que toda a família chinesa no fim do ano põe
um cordeiro e um porco no congelador, porque eles têm muito medo de passar fome. Entre 58 e 61, a China de fome. E essa marca está muito presente entre os chineses, né? Por isso que há uma exigência muito forte de alimentares. Eles entram em pânico. Mas eles têm soluções, sim. Eles podem diminuir a percentual de farelo nas rações, que isso já está acontecendo. E eles também vão prospectar soja de outros lugares, e não só a soja, caroço de algodão, o que for necessário para formular rações, ele pode encontrar em outros grãos, né? Tem a colza, que eles produzem 12 milhões de toneladas, tem outros grãos que podem realmente suprir isso, tem trigo, né? Trigo que pode ter estoques de trigo que servem também para ração. Então, essa passagem assim, daqui para lá, tem muita gente, os americanos dizem que são obrigados, que os chineses são obrigados a comprar soja lá. Eu duvido porque não é tão fácil assim de resolver o clima, o ambiente que se criou, hostil de todas as maneiras. E como o senhor... Pois não, por favor. Não, só apenas que nós estamos vendo um momento de dificuldade, mas não é possível. Cada dia eles compram 3, 4, cada semana 5, 8 navios do Brasil. E da Argentina, 4 navios da Argentina, compro do Canadá, compro canola canadense também. Então nós temos o mercado de grãos, de alimentos, ele é muito grande no mundo, não é? Então tem o milho também usado para ração, pode substituir o farelo. Tem 5, 6% de proteína, mas ele tem outros elementos, energia. E tem o trigo que tem 9 a 11%, trigo ração, 9 a 11% de proteína. Tudo isso anda na formulação de ração. Pode ser que eles tenham que demorar um pouco mais para produzir um suíno, alimentar por mais tempo, mas isso pode ser uma passagem, não precisa perdurar para sempre, não. Como é que o senhor entende essas notícias de que a China está buscando alternativas para realmente não ter mais que comprar soja americana, Leones? Há muitas teorias, né, de que eles vão reduzir o percentual de farelo de soja na ração dos animais, eles vão buscar outras alternativas de proteína, eles vão aumentar a sua produção de soja. Como é que o senhor recebe essas notícias e o que disso vai se efetivar, na sua opinião, e também com a sua experiência, né, de China, Leones? Não, acho que é isso mesmo. Acho que eles estão buscando ficar independentes dos Estados Unidos. Porque e há essa condição, Leones? Eles têm condição disso? Se eles já foram feridos uma vez, vão se expor para ser feridos outra vez? Sim. Sei, acho que não. E eles têm encontro com o Brasil, Argentina, Canadá. Paraguai não, porque o Paraguai vota em favor do Taiwan, então tem um imposto muito alto. Mas tem Uruguai, Bolívia, eles têm umas relações muito fortes com o Uruguai. Tem outras alternativas, tem 71 países na Rota das Sedas, no cinturão, uma rota, né, que algum país desse produz milho. Milho é a maior produção o cereal mais produzido no mundo, 1 bilhão e 50 milhões de toneladas. Eles podem utilizar por um tempo, já que a cada 3 meses tem uma safra de milho no mundo, os chineses podem fazer uma compensação. Você me dá o seu estoque e eu depois te devolvo. Sim. Quer dizer, a movimentação, vamos dizer assim, dos alimentos, dos grãos, ela é muito inteligente, ela é muito dinâmica, né? Quase que nem a água, né? Que escorre por qualquer caminho e vence seus obstáculos. E o mercado de grãos é exatamente isso. Então, eu não acredito muito que vá retornar agora comprar nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também tem suas saídas. Agora, semana que vem, o Trump vai a Iowa, onde é o estado que praticamente votou em peso nele. Ele vai anunciar o E15, né? Sim. A do etanol na gasolina, que é 10. Hoje eles utilizam 140 milhões de toneladas de milho no E10. Agora imagina você com o E15. Então vai para 200 milhões de toneladas de milho para combustível, para energia limpa. E está feito. E aí está feito. Aí eles reduzem a área da soja, plantam mais milho e tudo se acomoda. Sim. Leones, nesse cenário que a gente acabou de discutir e de entender, é momento do produtor vender, do produtor brasileiro vender tanto o que lhe resta de soja disponível safra velha, quanto fechar negócios com bons volumes para a safra 2018-19? Que momento é esse? Isso eu
eu como consultor, eu não digo o preço que tem que vender, eu indico o caminho, né? Eu não posso, porque o conhecimento, quer dizer, quem trilhou um roteiro como eu trilhei, né, de conhecimento, de experiências, né? Então, a gente sempre tem uma situação muito acurada dos mercados de consumo, né? Não, é a mesma coisa que eu dizer para você, eu contar para você como é que é o caminho de Compostela, né? Você nunca vai saber o que é caminho de Compostela se eu contar para você, mas tem que viver isso, né? Então, essa vivência traz uma tranquilidade, porque a gente conhece os mercados consumidores, e que é pujante, é demandante, e que nós temos o privilégio de ter essa vocação agrícola, que é esse país que tem tudo para continuar crescendo e aumentando sua produção. Liones, chega uma pergunta para você do Eduardo Lima Porto, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, diz o seguinte: saudações ao professor Liones Severo. Qual sua opinião acerca da possibilidade e da conveniência dos Reds migrarem no futuro de Chicago para Dalian? Olha, é uma possibilidade. Na verdade, já se comprou soja brasileira com Red em Dalian. Eu já fiz isso também. Mas eu acho que vai ter uma bolsa internacional, né, para não haver uma bandeira exclusiva do consumidor. Eu acho que vai se criar uma bolsa internacional. A BMF andou na China lá, tinha uma representante da China durante 2 ou 3 anos. Não acrescentou nada, não sei se não acrescentou, mas eles conhecem muito bem como funciona. E isso poderia haver um joint da BMF com a Dalian, ou se criar uma bolsa internacional, né, que seja em Singapura, que seja na Ásia, onde está o maior centro de consumo. Aqui no Brasil, Argentina, Uruguai, não adianta fazer uma bolsa de mercadorias. Sim. Nós temos que buscar fazer uma bolsa de mercadoria onde existe investidor, onde existe consumo. Né? Outro dia eu vi alguém já querendo conversar para fazer uma bolsa. Não adianta. Uma bolsa internacional tem que ser nos maiores centros de consumo. E a Ásia, que tem hoje 60% da população mundial. Então, eu tenho boa expectativa que essa opção de Dalian, ela realmente existe, Eduardo, e eu até gostaria de ter explorado isso melhor, mas só que existe vamos dizer assim, esse entendimento que aí fica muito ligado à bandeira do maior consumidor. Mas se os brasileiros deviam prospectar uma situação diferenciada. E no Brasil, nós temos uma grande dificuldade, que o Brasil é um país com 22 estados produtores de soja, nós temos uma logística toda muito complicada, nós não temos a condição de negociação da soja como existe em outros países, que tem um ponto de referência. Nós não temos esse ponto de referência, temos os portos, tem o Paranaguá, que é um porto forte, que é referência de portos, mas não se completa. Não se completa porque existe diferença, principalmente após a concepção aí do Arco Norte, que mudou muito as relações de logística porque hoje, por exemplo, o camarada que embarca no Arco Norte, vamos colocar uma multinacional, ela está originando em todo o Brasil e ela tem que fazer uma logística, uma média da logística entre mandar a soja para Paranaguá, Santos, Bacarena, Itacoatiara que seja, Santarém. Ela tem que adotar um sistema. O pessoal acha que vai mudar muito, não vai mudar muito, porque tem que adotar um sistema mediano, porque esses produtos, essa movimentação depende de situações de expedição. Então, comprou uma soja lá em Santarém, que está do lado do porto, mas de repente tem que mandar para Paranaguá, ou Santos. Então, tem essa dificuldade das multinacionais de estabelecer certos critérios dessas relações. Liones, mais do que isso, as referências acabam, quando estabelecidas, nem se mantendo, porque a gente tem questões como o tabelamento dos fretes, por exemplo, que vêm e mudam todo o cenário. Isso é o maior prejuízo do produtor, né? Isso confisca boa parte da renda do produtor e é uma dificuldade imensa, porque se não acabarem com essa tabela, vai ser uma situação bastante difícil no ano que vem, porque, principalmente, o frete de retorno, né? Esse é cruel demais, isso não existe. Isso é livre iniciativa. Agora, tabelar a oferta e demanda, isso é só coisa de governo que não pensou no assunto, porque não pode existir esse tipo de tabelamento. Inclusive, isso também está mudando a dinâmica do nosso comércio, né, Liones? A gente está com a comercialização um pouco mais atrasada dessa safra nova, o produtor talvez deixando de
de aproveitar alguns bons preços justamente por conta dessa incerteza do custo logístico, né? As multinacionais também não estão muito agressivas, porque elas não sabem como provisionar o frete. Se elas comprarem no interior, tem que atribuir um valor de frete, se for maior, elas perdem dinheiro. Mas houve uma mudança significativa e estrutural em todo o mercado. O mercado não é mais o que víamos praticando até aqui. Hoje o mercado é muito diferenciado, está, vamos dizer assim, fatiado, Estados Unidos, Brasil e outros países. Isso é um inconveniente bastante grande. Mas vão ter que estabelecer outros critérios, aferir as relações de custos, né, porque naturalmente que vai ser um momento bem difícil, porque não existe um elemento de representatividade total dos preços, né? Não tem mais essa condição, então vai ser uma disputa bastante grande até chegar num acordo, vamos dizer assim, razoável sobre o que será o mercado daqui para frente. Leônidas, a gente consegue mensurar quanto da soja nova, né, do Brasil a China já comprometeu aqui no Brasil? Muito pouco. Tá. Não posso nem dizer o quanto, mas é muito pouco, porque os chineses também que antecipavam bastante, o produtor antecipava aqui, a multinacional vendia para a China antecipado. Agora não tem razão de antecipar, porque não sabe o que vai acontecer. Com essa diferença de preço dos Estados Unidos, né, que de qualquer maneira pode ser que eles tenham chegado à conclusão que não vão comprar, mas permanece essa insegurança, essa instabilidade de que em algum momento isso pode acontecer. Aliás, nós comentamos muito isso, né, aqui, mas por enquanto a gente tem que considerar os fatos. Tá. Leônidas, essa situação toda acaba te preocupando se a gente contabiliza prêmios no Brasil versus taxação da China nos Estados Unidos com os atuais preços em Chicago. Em determinado momento, a gente já sabe que a gente tem uma soja mais cara nesse momento para outros importadores que não China, né? Mas te preocupa essa relação de prêmios tão altos no Brasil para outros importadores? Para outros importadores, sim. Outros importadores não vão comprar nossa soja. Não tem como. Bom, só o chinês pode comprar nossa soja. Agora, esse cálculo que aponta aí que a soja americana dá resultados, hoje está mais barata que a brasileira chegando na China, não é verdade. O preço da soja na China ainda tem um espaço para o prêmio brasileiro para crescer e para se equiparar. Certo. Não é 25%, é 28%, né, americano. Sobre o valor custo e frete, é um cálculo bem diferenciado do que simplesmente pegar Chicago e colocar 25%. Não funciona. Tá. Leônidas Severo, agradeço muito pela sua companhia, pelo conhecimento que o senhor compartilhou conosco mais uma vez nessa quarta-feira. E volte mais vezes, Leônidas, volte mais vezes, porque a gente consegue trazer aí essa análise diferenciada, outro ângulo e talvez mais profunda, né, desse cenário, principalmente do cruzamento dos dados do consumo e da oferta, que vão fazer realmente diferença na hora do produtor formar o seu preço, né, Leônidas? Nós temos que nos habituar a ter a competência de participar, né, da relação oferta e demanda. Sim. A oferta, como disse, não estabelece nenhum valor. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, desejo boa sorte e pode escrever que vamos ter preço sim, vamos ter preço. Combinado, Leônidas, muito obrigada, bom dia, bom trabalho para o senhor por aí, até mais. Obrigado, igualmente. Bom, Leônidas Severo, portanto, conosco nessa quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas, trazendo esse desenho, né, um pouco mais amplo, a gente tirando, né, o foco das negociações diárias, mas abrindo um pouco essa visão do mercado, essa visão desse cenário global de oferta e demanda, que, como colocou o Leônidas, né, a gente tem realmente essa demanda muito intensa, uma produção que não caminha no mesmo ritmo, né, e faz com que a gente tenha, então, uma relação ajustada. E se a gente fizer essa conta do Leônidas, é bem interessante, né? Temos uma produção global de 369 milhões de toneladas, dados do USDA, e 353 milhões de consumo. Seriam 16 milhões de toneladas o estoque, o que daria, portanto, para algo entre 17 e 18 dias, isso não é nada. Por isso que a gente vê prêmios tão intensos no Brasil, com a China comprando avidamente
por aqui. Enquanto isso, os Estados Unidos tentando aumentar o seu market share na Europa, tentando compensar isso, claro que não na mesma intensidade, porque a China faz falta para a demanda norte-americana, né, pela soja norte-americana, mas de qualquer forma, os esmagamentos, os níveis, né, as margens de esmagamento estão bastante positivas nos Estados Unidos, o que motiva um aumento do esmagamento por lá, do processamento de soja por lá, tal qual acontece na Europa. A Europa, que vinha importando mais farelo, agora importa mais grão, para poder então também aumentar o seu esmagamento, quer dizer, trata-se de um cenário positivo de demanda, positivo de consumo, e como disse o Lyones, né, o resumo da entrevista do Lyones é exatamente esse. O preço não se forma só pela oferta, né, não vem só, produzimos então 200 milhões de toneladas nos Estados Unidos e por isso teremos um mercado a $7, segundo o Lyones Severo, não é o caso. A gente tem um consumo que comporta, né, que absorve todo esse aumento de oferta. E é isso, então, que mantém os preços, pelo menos, equilibrados. Intervalo ainda apostado pelo Lyones, entre $10,50 e $12,50. Isso computando Chicago mais prêmio, com uma eventual pressão em Chicago de $10,50 a $11,50. Então, esse é o cenário que o Lyones desenhou para a gente aqui no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas é claro que a nossa programação segue, já tem mais informações, tem os nossos especialistas aqui assumindo a bancada para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco que a gente volta já já.